História de Portugal. Reino das Astúrias. A base da Reconquista. Introdução. O Reino das Astúrias foi um reino na Península Ibérica, fundado pelo nobre visigodo Pelágio. Foi a primeira entidade política cristã na Península após a invasão muçulmana, em 711. Em 722, Pelágio derrotou um exército omíada em Covadonga. Esta vitória é considerada por muitos como o ponto de partida da Reconquista cristã. O início do reino. O Reino das Astúrias foi fundado após a vitória cristã na Batalha de Covadonga. Depois dessa vitória, os nobres visigodos elegeram Pelágio como rei. Sob a liderança de Pelágio, os ataques contra os muçulmanos aumentaram. O governador omíada, Munuza, sentindo-se isolado, decidiu abandonar a região. Mesmo assim, Munuza decidiu retornar para derrotar Pelágio, porém, acabou derrotado por ele e foi morto em batalha. Depois de ter expulsado os muçulmanos dos vales orientais das Astúrias, Pelágio atacou a cidade de Leão e isolou a região de qualquer ataque omíada. Pelágio continuou a atacar os muçulmanos que ainda se situavam na região, causando a sua fuga. Após isto, Pelágio casou a sua filha Hermesinda com Afonso, o filho do duque Pedro da Cantábria, e o seu filho Fávila com Froiluba. Durante as primeiras décadas do reino, o domínio asturiano sobre o território era relaxado e teve que ser continuamente fortalecido através de alianças matrimoniais com famílias poderosas do norte da península. Então, Hermesinda casou com o filho do duque da Cantábria. O filho de Afonso I, Fruela, casou com Múnia, uma princesa basca de Álava, e a sua filha, a Duzinda, casou com Silo, um chefe local das Astúrias. Depois da morte de Pelágio, em 737, o seu filho, Fávila, foi eleito rei. Fávila foi morto por um urso durante uma caçada e o seu cunhado, Afonso I, sucedeu-lhe. A expansão inicial. Afonso I herdou o trono devido ao seu casamento com Hermesinda, irmã de Fávila. Afonso começou a expansão do reino. Ele avançou para o oeste da Galiza e para o sul do Vale do Douro, conquistou cidades e vilas e levou os seus habitantes para as zonas do norte mais seguras. Esta movimentação de pessoas levou a uma depopulação estratégica que criou o deserto do Douro, como uma defesa contra futuros ataques muçulmanos. As campanhas militares de Afonso e do seu filho, Fruela, no Vale do Douro, foram provavelmente não muito diferentes dos ataques dos Astúrios, na época pré-romana. Fruela consolidou e expandiu os domínios do seu pai, porém, ele foi assassinado por nobres associados com a Casa de Cantábria. Transformações dentro do reino. O período entre 768 e 791, que viu o reinado de Aurélio, Silo, Mauragato e Bermudo I, foi marcado pela ausência de ações militares contra a ala andaluz. Porém, dentro do reino, ocorreram transformações políticas e sociais que providenciaram uma fundação para o fortalecimento e expansão do reino. Primeiro, a rebelião interna liderada por Mauragato, entre 783 e 788, destronou Afonso II. Isto começou uma série de rebeliões cujos líderes principais eram membros de grupos de aristocratas ascendentes e proprietários de terras que, devido ao crescente desenvolvimento económico da região, queriam destronar a dinastia de Pelágio. As rebeliões de Neponciano, Aldroito e Piniolo, durante o reinado de Ramiro I, fazem parte de um processo económico, social, político e cultural que transformou o Reino das Astúrias durante os séculos VIII e IX. Segundo, as rebeliões dos galegos e bascos falharam e foram esmagadas pelos reis asturianos. Finalmente, as rebeliões dos homens livres, que ocorreram durante o reinado de Aurélio I. A relação entre mestre e escravo desfez-se progressivamente. Este facto, juntamente com o crescente papel do indivíduo e da família restrita, em detrimento da família alargada, é mais um indício de que uma sociedade nova estava a emergir nas Astúrias, no final do século VIII e no início do século IX. Fruela foi sucedido por Aurélio, em 768, e este foi sucedido por Silo, em 774. Afonso II sucedeu Silo, porém Mauragato depôs Afonso II. Mauragato era um filho bastardo de Afonso I, com uma muçulmana. Ele foi sucedido por Bermudo I, que depois de uma derrota militar abdicou do trono, em 791. A solidificação do reino. Não foi até ao reinado de Afonso II que o reino foi firmemente estabelecido. Após Silo,
subjugar a Galécia e confirmar os ganhos territoriais no País Basco. Os laços diplomáticos com o Império Carolíngio também se tornaram mais estreitos, com os enviados de Afonso II a apresentarem espólios de guerra a Carlos Magno em 797. Afonso introduziu-se como um homem do imperador Carlos Magno, sugerindo algum tipo de suzerania. Durante o seu reinado, ocorreu uma reação contra tradições indígenas para fortalecer o seu Estado e controle do poder, através do estabelecimento, na corte asturiana, da ordem e costumes da corte visigótica. Nesta época, as ossadas de Santiago Maior foram encontradas na Galiza. Elas foram consideradas autênticas pelo Papa da época. Mesmo assim, o principal local de culto localizava-se em Oviedo, mais precisamente no local de descanso final de Santa Eulália de Mérida. Afonso também repovoou partes da Galiza, Leão e Castela, incorporou-as ao reino e estabeleceu influência sobre partes do País Basco. A primeira capital do reino foi Cangas de Onís. Durante o reinado de Silo, a capital era Právia, e no tempo de Afonso II era Oviedo. Quando o reinado de Ramiro I começou, este livrou-se dos pretendentes do trono, derrotou uma invasão viking em Corunha e lutou várias batalhas contra os muçulmanos. Ordonho I sucedeu seu pai em 850 e esmagou uma revolta dos bascos na parte oriental do reino. Em 859, ele cercou o forte de Albelda, construída por Musa ibn Musa, dos Banu Qasi. Musa tentou aliviar o cerco, porém foi derrotado em batalha e 7 dias depois da sua derrota, o forte rendeu-se. Lopo, o filho de Musa, submeteu-se a Ordonho até ao resto do seu reinado. Quando os filhos de Afonso III forçaram sua abdicação em 910, o reino das Astúrias dividiu-se em 3 reinos separados: Leão, Galiza e Astúrias. Os 3 reinos foram reunidos em 924, sob a coroa de Leão. Continuou com este nome até ser incorporado ao reino de Castela, em 1230.